Camarim com Mar Paurê, ao vivo. Camarim, onde você é convidado a entrar. Ter coragem de ser feliz, sem medo de viver por um triz, cantar, sonhar, sofrer, dar um bis, ser tudo que você sempre quis e rir do que não der certo, por saber que é tudo incerto. A vida se equilibra sempre, a gente se equilibra sempre, no fio de uma navalha em movimento. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Seja bem-vindo a mais um Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis Televisão, também via internet em tempo real, tvredepetrópolis.com.br, e você assiste o programa da onde você acessar a internet. Pois é, olha só, esse é o 100º Camarim, 100ª edição do Camarim, 100 programas aqui, sempre com um entrevistado diferente, a cada segunda-feira, 17 horas, com reprise aos domingos, 19h30. E curta facebook.com/Camarim Programa e você ficará a par de toda a nossa programação. E falar em programação, nossa convidada especial de hoje é artista plástica. Ela foi autodidata de 1972 a 1975 e, posteriormente, iniciou seus estudos de aprimoramento. Destacamos o NEARTE, Núcleo Experimental de Arte em Petrópolis, e a EAV, famosa Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Sua primeira exposição coletiva ocorreu em 1983 no Palácio Itaboraí, em Petrópolis. Seguiram-se várias outras coletivas em diversas galerias do país. Destacamos Centro Cultural São Paulo, Centro Empresarial Rio, Centro Cultural Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, Ingá, Niterói, Galeria do IBEU, Rio de Janeiro, e Galeria Artista 1, em Caxias do Sul, e também em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sua primeira individual aconteceu em 1987, na Galeria Contemporânea de Dora Basílio, no Rio de Janeiro. Destaque de outras mostras individuais: Museu de Arte Contemporânea de Americana, São Paulo, e Galeria Cândido Mendes, no centro do Rio de Janeiro. Em 1983, ela conquistou o prêmio Pirelli de Pintura Jovem no Rio de Janeiro, num salão no Rio de Janeiro. Recebeu também indicação ao Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura 2011 pela exposição individual Natureza, Gênero Feminino, exibida na Galeria Fandic do Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis. Bem, ela irá falar sobre a carreira dela aqui no Camarim, esse lugar íntimo onde os artistas se despem e se revelam. Aguarde aí que você já saberá quem é a nossa convidada especial de hoje. Mas antes eu queria falar um detalhe. Peraí, Jean, não corte já para o intervalo, não.
Eu abri com essa música falando sobre a vida se equilibra sempre no fio de uma navalha em movimento, em função do que eu estava vendo na internet sobre a chapa fervendo que está no Rio de Janeiro, depois da morte de um dos traficantes, e aí uma represália. Aí veio um WhatsApp para mim de um grupo de pessoas que moram lá perto dessas comunidades onde a chapa está quentíssima, enfim. Essa guerra civil no Rio de Janeiro não é mole. Mas temos que conviver com isso da melhor forma possível. Até já. Frio porque na época que eu fui à Rússia era justo pouco depois da caída do muro. Era um momento onde a Rússia estava muito esquisito, muito especial. Era um instrumento para acompanhar as canções. Sim. Tem muito pouca coisa escrita para a guitarra. A guitarra normalmente era popular. Então a vihuela era um instrumento que se tocava na corte, um instrumento culto. E você está no camarim que hoje conversa com a artista plástica Denise Campin. Denise, seja bem-vinda ao camarim. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a presença. Onde é o camarim do artista plástico? O ateliê. O ateliê? O ateliê é o camarim dele, né? Camarim. É ali onde você se prepara a sua obra, né? Intimidade, né? Né? Como é que é o seu ateliê? Você gosta de compor com música ou tanto faz? Como é que... Tanto faz. Meu ateliê não é muito grande, mas é um espaço assim só meu. Eu sinto assim que quando eu vou para o ateliê, eu entro numa outra sintonia. Uma outra dimensão. Uma outra dimensão. E eu percebo que meus melhores trabalhos é quando eu tô no ateliê e entro no meu ritmo. Uma vez eu vi um artista falando assim, eu produzo trabalhos, os meus melhores trabalhos quando eu estou no meu ritmo. Você entra no teu ritmo interno e você é como se você estivesse em sintonia com uma realidade que é sua, mas que você desconhece. E é muito interessante que eu já observei, quando acontece, não são todos os momentos que eu consigo isso, entrar no ritmo. Então, nesses momentos, quando eu não entro no ritmo, o que eu faço? Eu começo a mexer no material, começo a arrumar, eu começo a mexer. Aí isso me dá um bem-estar incrível, porque me equilibra de certa forma. E isso pode funcionar também como um aquecimento para que eu entre no ritmo. Entendi. Então já aconteceu, assim, de eu produzir alguns trabalhos, você esquecer de tudo mesmo, nem ter fome, não saber que horas é e tal. Aí você se distancia. Quando você retorna e olha para o trabalho, fui eu que fiz. E isso é uma surpresa maravilhosa. Muito legal. É muito bom. Eu acho isso muito bacana. É uma magia, mas não tem nada fenomênico. É um campo, né? Sim. Você se distancia de você, você consegue, sei lá, um plano de captação. Acontece muito comigo isso também. Caramba, fui eu que fiz, nem me lembrava disso, essa música, fui eu que fiz. É como se realmente tivesse sido... É muito maior do que você. Exatamente. É muito maior do que você conhece de você. Exatamente. Você falou isso tudo. É fantástico. Isso né? é fantástico. Muito maior do que a gente. É engraçado isso, né? Essa dimensão do artista. Mas é tão diferente essa coisa do artista, vamos dizer, das artes mais dinâmicas, a arte que trabalha com a dança, por exemplo, dança, teatro e música, né? Essas três artes, o artista, ele está diretamente envolvido na produção, na execução dessa sua arte. Já o artista visual, o artista plástico, ele tem uma obra que se distancia dele, né, do ser, né? Sim. Como é que você lida com isso, os seus filhos indo para o mundo? Então, logo no início, que eu comecei muito cedo. Na minha adolescência eu comecei a fazer... Fala sobre isso. É interessante que eu tenho pensado muito nesse resgate que eu tenho feito, assim,
de situações que me traziam muito prazer nessa idade mais jovem, né? Porque eu sempre tive uma forma de sentir diferente das pessoas, eu sempre tive um olhar diferente. Então isso me dava um sentido de inadequação para algumas situações. Se sentia um patinho feio? Patinho feio, meio ET, assim. Fiquei pensando assim, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Então, na verdade, assim, as minhas brincadeiras, claro, como toda criança, eu brincava, as brincadeiras comuns da época e tal, mas eu tinha uma brincadeira que eu adorava. Eu pegava uns vidrinhos de transparentes, colocava água, aí colocava todos enfileiradinhos assim, pegava papel crepom, aí botava papel crepom dentro daquela água e fazia aguinhas coloridas. Aí vários vidrinhos de água colorida, aí eu ia misturando aquelas cores, eu ficava olhando aquelas cores ali. E um dos presentes que eu mais gostava de ganhar, na realidade, também era o lápis de cor. Na minha época não tinha muita variedade de lápis de cor, né? Então, mas eu ficava olhando aquelas matizes de cor, assim, lã, linha, tudo que tinha cor, gradações de cor, né? Isso me chamava muita atenção. Mas nessa época, quando eu comecei com 18 anos, a minha primeira tela, eu não fazia nada de arte ainda, eu só observava e brincava, né? E essa combinação de elementos, de montagem, porque além da tela e do desenho, você partiu para esse universo, né? De colagens, de combinações de elementos diferenciados, né? Usando materiais distintos, por exemplo. Isso também te acompanhou desde o início da tua carreira como artista, por exemplo, o Natureza Gênero Feminino, por exemplo, você utiliza muito a lã, né? Sim. A base da Natureza é a lã, não é? Sim. O que acontece é essa apropriação de materiais diversos, tipo lã, miçanga, linhas e tecidos, é bem mais recente. Veio de Isso 2010, veio depois, veio apesar depois. de ter um link lá atrás. Tem um link lá atrás. E eu descobri uma coisa muito interessante também, que a gente tem uns registros de infância, né? A minha mãe, ela fazia tricô, crochê, ela costurava. E eu tinha muito prazer de sair com a minha mãe e comprar tecido e comprar lã. E ela me ensinou a fazer tricô também. E aquela textura da lã, aquelas cores, e miçangas, a gente lidava com tudo isso, eu lidava com tudo isso na infância. E isso te fascinava muito. Me fascinava, mas eu não sabia fazer direito. É interessante isso. A minha mãe bordava, bordado perfeito. E eu queria bordar também. Eu falei, mãe, eu quero bordar. Aí ela me dava a linha e ficava tudo torto. E eu ficava com inveja que eu não conseguia fazer certinho igual a ela. Hoje eu entendi perfeitamente esse processo, por que veio dessa forma. Né? Depois a gente fala mais pro recente, né? Então essas impressões, essa recordação, eu fiquei com esse registro, que eu só fui entender mais tarde. Mais tarde. Que interessante isso. Né? E então a sua mãe, de certa forma, era uma artista também? Você pode considerar, não? Ela em potencial, sim. Em potencial, sim. Ela era bem ousada, bem ousada. Ela tinha muita cor. A ousadia tá ligadíssima à arte. E eu sempre fui muito inibida, né? Minha mãe tinha ela era muito colorida, assim. Ela tinha muita uma forma assim mais yang de ser, sabe? Mais despojada, de certa forma. E você era mais introvertida. Mesmo leonina? Mesmo leonina, mas eu tenho um pouco de peixes, assim. Eu sou leão do mar. Ah, sei. Leão marinho. Porque eu tenho sol na casa do peixes, então... Ah, tá, entendi. Mas essa questão de ser leonina, eu vejo hoje... o que eu estou fazendo é a busca da minha identidade. Eu vim buscar a minha identidade. E eu sei que a minha identidade passa pela arte. A arte é um meio de expressão para que eu consiga me conhecer melhor. Então hoje eu entendo, assim, eu fiquei um período afastada da arte, que eu quis, eu não precisei me afastar, e eu senti muita falta. E hoje eu sinto, assim, que a arte faz parte da minha cesta básica, da supervivência, não é da sobrevivência, não. Então, eu sinto que quando eu não estou produzindo, eu fico nervosa. Eu vou ficando assim, porque eu estou fora do ritmo. Saindo fora da sua, digamos, missão, né? Como se fosse meio que isso, né? Assim, eu tenho que,
Se eu tenho o quê? É terrível. Conjugar o verbo tem que, né? Mas então, e pro lado de pai, como seu pai não tem ligação com a arte? Então, meu pai, ele é aquariano. A minha mãe já faleceu, meu pai é vivo ainda. Meu pai tem uma cabeça ótima, assim, ele inventa coisas, mas ele é muito discreto. Ele é funcionário público, aposentado e tal. Imagina, coitado, ele funcionário público e uma filha artista, né? Mas assim, ele sempre me deu apoio e tal, mas ele assim, ele não seguiu esse caminho, não. Sei. E quando que deu o start em você, assim? Tipo, você lembra? Eu quero ser artista e vou levar isso. Tá. Eu fiz um curso... Fiz curso superior e tal, meu CP. Depois eu fiz vários cursos de... Você fez o quê? Fiz turismo, bacharel em turismo. Depois eu fiz especialização em inglês. Aí, resultado, eu fui ser secretária bilíngue. Isso lá, década de 80 e tal. Aí eu fui ser secretária, mas eu já fazia arte nessa época, eu tinha aulas de arte na época, já tinha aulas de arte, né? Aí eu trabalhei como secretária bilíngue, fiquei doente. Aí eu fui no médico, não foi no médico, foi no acupunturista. Ele falou assim pra mim, você trabalha no que você gosta? O que você faz? Eu falei, sou secretária bilíngue. Aí eu comentei a história pra ele e tal, ele falou assim, a tua doença é essa. Que legal. O desequilíbrio é esse. Bruxão ele. Muito bom, porque nessa época eu não percebia, eu não entendia nessa questão de energia, né, e tal. Aí eu tomei coragem e pedi demissão do emprego. Hoje eu poderia estar ganhando muito bem, tal, porque na época eu ganhava bem, tinha 23 anos. Ganhando bem, com a conta legal e uma doença talvez. Aí, a partir desse momento, eu resolvi, eu quero ser artista. Eu deixei para trás... Eu tenho muita gratidão até a esse período que eu vivi, que eu exerci essa função, foi muito bom, mas eu não podia ficar ali. Então aí eu realmente, no início deu um vazio, né, uma insegurança, e eu comecei, aí eu fui fazer cursos de aquarela, fui fazer cursos de pintura e não parei mais. Fez o NEARTE em Petrópolis e a EAV, como é que foi? Então, o NEARTE veio porque eu comecei fazendo uma arte acadêmica, sabe? Você copia uma paisagem, você é igual, praticamente semelhante ao que todos fazem. Em 83, eu conheci o NEARTE, o Núcleo Experimental de Arte. Foi ali que eu tive contato com a arte contemporânea, que eu não sabia o que era arte contemporânea. Sim. Eu vendia muito antes de conhecer o que é arte contemporânea, porque eu fazia quadrinhos que agradava a todo mundo, sabe? Paisagem de Petrópolis e tal, vendia muito. Então, quando eu cheguei lá no NEARTE, aliás, eu acho que é importante até eu manifestar a importância que teve o NEARTE para Petrópolis, porque a partir dali surgiram artistas assim muito bons, porque foi na época que era o governador Chagas Freitas, a dona Zoé Chagas Freitas, ali no NEARTE, era o Palácio Itaboraí, era o Palácio do Governo, né, do Governo do Estado. E a dona Zoé, ela abriu um espaço para aulas de arte contemporânea. Então vinha professores do Parque Lage dar aula aqui. A gente tinha uma ajuda da Funarte. E era muito bom, você pagava pouquinho, né? Então não tinha ligação com o governo municipal, não? Não. Era governo estadual? Não, estadual, é. Entendi. Então nós ficamos assim, eu fiquei muitos anos lá, conheci assim, artistas muito bons. Porque na época Petrópolis não tinha nada, assim, artes plásticas, não tinha um movimento de arte contemporânea. O Centro de Cultura já existia? Já existia. Eu não sei se esse prédio atual já existia, já. Mas assim, não tinha muita abertura para arte contemporânea. Então aí... O Centro de Cultura é de 77. 77. Não me recordo a data. Então... Aí eu entrei para o NEARTE em 83, fiquei alguns anos lá. Em 87 eu fui para o Parque Lage. Aí eu fiz cursos com vários artistas, assim, Vitor Arruda, o Marcos Lontra, que é um crítico de arte hoje, o Ronaldo Rego Macedo. Então nessa época, quer dizer, como eu já tinha a abertura do NEARTE,
Aí eu fui aperfeiçoar lá, né? Eu fui, assim, ampliar os horizontes, né? Sair da serra um pouco e ver os novos horizontes. Então eu tive contatos com artistas muito, assim, de projeção da época. Quem você pode citar? Eu tive contato eu fiz uma exposição, Novos, no Centro Empresarial Rio. Essa exposição foi muito importante, porque o Ronaldo Rego Macedo, atualmente ele até mora em Petrópolis, ele nos dava aula. E ele montou uma exposição, ele me convidou para participar desse grupo. Então tinha o Antônio Filipac, que agora ele mora em Nova Iguaçu, parece que ele foi secretário de Cultura lá. Teve a Suzy Coralli, a Adriana Varejão. Quer dizer, nós éramos novinhos ainda, então eu fiz uma exposição com um grupo, assim, tem uns 20 artistas, então foi muito bom. Depois eu fiz também nessa época na Arte Contemporânea, essa galeria também existe mais no Leblon. Depois Centro Cultural Cândido Mendes e tal. Então, as coisas foi um dos períodos mais produtivos, mais importantes do meu processo, porque eu estava em contato com esse pessoal, né? Até o Paulo Mendes Faria, né, o meu marido, né, nós íamos sempre juntos, a gente fazia... Vocês se conheceram onde? Numa exposição. Numa exposição? Dele. Eu fui visitar a exposição dele e nos conhecemos lá, em 81. Que legal. Então, Como é que é conviver com um artista plástico? Deve ser interessante, né? É interessante, De vez em quando deve ter choque de linguagem também, assim, de caminhos, né? Às vezes É interessante que no início do nosso relacionamento, né? Nós tínhamos o ateliê no mesmo espaço. Mesmo espaço? No mesmo espaço. Aí, foi mais ou menos nessa época, né? Aí depois... Revezava os momentos, ou às vezes até ficava os dois trabalhavam juntos, um de um lado, do outro. Aí depois eu percebi que não ia dar certo aqui. Não ia dar muito certo. Cada um precisou de um caminho, né? E foi num período... É aquela intimidade que você falou, né? Ligada à analogia ao camarim, né? Isso aí. Você precisa Cada um se precisou despir ali, né? Um pouco, né? Assim, mesmo que seja uma pessoa íntima sua, né? Talvez nesse período nós estivéssemos descobrindo juntos o que era arte contemporânea. A gente precisava ficar junto no mesmo espaço. A partir do momento que a gente assimilou, me veio essa imagem agora, o processo individual na arte contemporânea, a gente precisou ter espaços separados. Entendi, legal. Aquela simbiose, porque era uma simbiose. Foi bom, mas eu acho que teve um tempo necessário para a gente assimilar e se apoiar, né? Porque ele também veio de um caminho que não era arte contemporânea. Nós entramos juntos no Arte. Então nós tivemos Rui Stilper, não sei se você conheceu, Rui Stilper também é um desenhista fantástico, já faleceu até, enfim. Então tá, daqui a pouco você vai falar mais sobre isso. O Camarim vai fazer um intervalo e volta dentro de instantes conversando com a artista plástica Denise Campin. Até já. E você que chegou agora acaba de entrar nesse lugar íntimo que é o Camarim, que hoje conversa com a artista plástica Denise Campin. Então, Denise, o que você tem de obra aí que você trouxe para o Camarim? Eu trouxe umas fotografias de trabalhos dessa década, da época que eu estava no Parque Lage, que eu estava no NEARTE e tal. Então, isso aqui são telas, isso aqui são grandes formatos, tá? São telas. Tem pintura aqui, e aqui são vários materiais, tem colagem. Então isso aqui é tela convencional, né? Isso é uma fotografia da tela. Uma fotografia da tela. Aí eu tenho outra aqui também, que é dessa época. São telas, deve ter 80 por 1 metro, mais ou menos. Essa fase, cores bem quentes, ou você sempre... Bem quentes. Você sempre usa essa paleta mais para quente? Não. Opa. É interessante, eu vou pro extremo, assim, eu canso da cor,
aí eu preciso atenuar um pouco. Entendi. Na verdade, a característica do meu trabalho não necessariamente é a cor, mas em determinado momento eu gosto, eu preciso, Sim. né? Olha, esse aqui já em tom mais pastel, esse aqui ainda é cor. Esse aqui ainda tem. Belas texturas. Aqui também ele é mais pastel. Isso tudo são telas. Então, aí aconteceu um processo interessante que eu comecei a perceber que essas formas elas estavam muito presas nesse retângulo ou nesse quadrado. Aí o que eu fiz? Eu comecei a romper o limite tradicional da tela. Então o que eu fazia? Eu comprava um chassi. Chassi é a tela sem o tecido, né? A estrutura da tela, né? Aí eu pegava um pedaço de madeira, eu prendia aqui, e aí eu fazia a própria tela, num outro formato. Então você vê que essa forma é como se ela estivesse querendo sair, rompendo o limite. Então, retangular, base, tradicional. Retangular tradicional. Aqui também tem uma outra, esse aqui é bem discreto, mas esse aqui, tá vendo? Aqui em cima você vê que ele rompe, né? Então, aí depois eu parti para uma fase também, eu não sei se eu trouxe fotos aqui, acho que não, que eu tirei totalmente a forma do retângulo do quadrado. Aí ficou como se fossem umas esculturas. Por exemplo, essa forma aqui, eu fiz em madeira ou outro material e fiz de parede só a forma. Entendi. Entendeu? Ela destacada. Destacada, isso, destacada. Você fez primeiro ela, depois recortou. Isso, é. Você continua fazendo essa... Não. Aí o que aconteceu? Depois dessa fase, eu parei um tempo para reestruturar todo o meu processo. Você parou mesmo? Parei mesmo. De criar, de produzir? Parei de produzir, de fazer trabalhos no ateliê. Porque é interessante, eu comecei a estudar astrologia nessa época, em 87. Tudo aconteceu em 87. Comecei a estudar astrologia, me encantei com a astrologia até hoje, eu também não deixei, é uma coisa que me fascina. Que legal. Eu fiquei 10 anos, aí nasceu minha filha, enfim, aí eu fiquei, foram 10 anos. Sua filha com sol em quê? Escorpião com escorpião. Nasceu de manhã cedinho? 10 para as 6 da manhã. 10 para as 6 da manhã. 10 para as 6 era horário de verão, foi 10 para as 7. E a lua? Também água, não? A lua é Sagitário. Ainda bem, né? Mas a lua tá na 1 ou tá na 2? 2. Lua tá na 2. Lua na 2. Ela tem um olhar laser, assim, né? Assim, bem... O olhar, o que eu chamo do olhar escorpiano, é um olhar não só psiquiátrico, mas um olhar cirúrgico. Cirúrgico, Lua em Sagitário tem a ver com viagem, né? Talvez buscar coisas fora. Bom, mas enfim, aí, você foi então, falar em astrologia. Porque a astrologia, eu estava na astrologia, assim, aí eu achei que eu só queria, sua filha. Aí eu fiquei cuidando dela, então eu fazia alguma coisa ou outra, mas eu parei de expor. Aí em 2010, eu fui convidada para vários eventos, assim, interessante que as coisas vão acontecendo na hora, né, certa, né, nem antes nem depois. Aí eu fui convidada para o Arte Garagem nessa época, da Rosa e do Claudinho, né, Cláudio Parte. Aí eu retomei timidamente e tal, aí eu fui convidada para uma exposição no Centro de Cultura, foi em 2011. E nesse período eu estava fazendo umas pesquisas, posso pegar o trabalho aqui? Pode, claro. Eu estava fazendo umas pesquisas. Por acaso eu estava lá, né, no Centro. Você estava lá, você deu uma força, você gravou uma música para mim para colocar lá na exposição. É verdade. Então, aí eu comecei... Natureza, gênero feminino.
Aí eu comecei a me apropriar de materiais diferentes do que eu usava anteriormente. Então, isso aqui são tecidos, aqui é corda, aqui é tecido colado, aqui é pintura. Quer dizer, tem a pintura e tem outros materiais. Mas eu acho interessante eu contar uma história que veio o que deu abertura para esse processo aqui. Você está vendo isso aqui? Isso aqui lembra o quê? Uma coisa orgânica, né? Sim, uma cobra, sei lá. Isso. Então, aí o que aconteceu? Nessa época, antes de fazer essa exposição, eu fui no sótão da casa da minha mãe e eu descobri lãs, muitas cores de lã que ela não queria mais. Aí eu falei, você me dá essas lãs? Ela falou assim, tudo bem. E nessa mesma época eu fui numa loja e eu vi, sabe, retrós de linha? Sei. Eu vi, assim, várias cores de retrós de linha, assim, para vender numa cartela. Aí eu comprei, falei, não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu vou levar para casa. Aí comprei, peguei as linhas e as lãs que estavam na casa dela. Aí pensei assim, eu vou fazer o meu próprio retrós de linha. Tudo bem. Aí eu comecei a enrolar aquela linha, enrolar vários retrós, assim, diferentes. Os meus, né? Individuais. Aí quando eu tava fazendo aquele movimento assim, falei, puxa, isso parece um casulo. Me veio assim um insight, um casulo. Mas o que é isso? Aí eu comecei a fazer uns casulos, coloquei em umas caixinhas de acrílico e tal. E essas formas sempre apareceram, essas formas orgânicas, é dessa época. Então aí eu comecei a fotografar coisas também. Comecei a fotografar coisas, eu tenho até uma foto aqui dessa época. Essa foto aqui, isso aqui são sementes de sementes, né, favas, né? Linda essa montagem. Eu tenho umas fotos grandes, é que não deu para trazer. E tem miçangas ali, tem restos de bijuteria, tem acrilon. Então essa fase eu comecei a fotografar também. Eu fazia umas composições pequenas e ampliava em fotografia. Então eu trabalhei com a fotografia e com o trabalho também que você viu anteriormente. Aí Essa composição é do Natureza Gênero Feminino. Essa aqui também é. Muito interessante. Aí eu começava a olhar para a natureza, assim, eu pegava ninhos de pássaros caídos, né? Pegava folhas, ia fazendo. Na verdade, isso aqui é um papel celofane, papel brilhoso. Aí eu quis causar um estranhamento no espectador mesmo, entendeu? Então eu ampliava uma miçanga, por exemplo, esse aqui, esse, né? É uma bolinha pequenininha, uma miçanga. Então, quando eu amplio a foto, causa um estranhamento na pessoa. É como se fosse um ovinho. Sei. Enfim, aí nessa... Ou seja, você transportou também para a linguagem fotográfica. Fotográfica também. Então, nessa exposição de Natureza Gênero Feminino, eu percebi que eu uni os meus tempos. Foi muito interessante, porque esses trabalhos, em momento algum eu lembrei dos trabalhos que eu fiz na década de 80, de 90. Quando eu estava conscientemente, não. Mas quando eu fui olhar fotografias, eu vi que a forma que aparecia era a mesma, a linguagem era a mesma, a assinatura era a mesma, o gesto, né? E quando eu montei a exposição, eu tive uma surpresa muito agradável, porque eu percebi que meu trabalho ele estava inteiro, ele tinha uma identidade. Eu trabalhando com várias técnicas, que antes eu não tinha essa ousadia de trabalhar com várias técnicas, eu senti que era a minha linguagem. Que legal. Foi muito bom. Uma coisa que eu percebi muito no Natureza Gênero Feminino, e que nem sempre a gente percebe numa exposição, que é o conceito muito bem amarrado, né? Eu acho que quando uma exposição tem um título, se intitula, quer dizer, quanto mais ela tiver uma unidade, melhor, né? Porque eu acho que a exposição individual, sobretudo, a coletiva também, se você puder ter
alguém que faça esse link, né? Um curador que consiga dar esse amálgama, né? Mas a individual, sobretudo, se você tem um tema, né? É legal que ela esteja amarrada, né? E eu sinto que a natureza gênero feminino foi uma expressão com muita unidade. E a maioria das pessoas sentiu. Eu acho que eu estava no meu ritmo, eu estava no ritmo. Interessante que o tema surgiu depois. É o contrário do que acontece, né? Eu vou trabalhar um tema tal, me veio, natureza, gênero feminino. Por quê? Eu trabalhei com as minhas questões, Sim. com todo o feminino que me acompanhou durante a vida inteira. Sim. Né? Eu acho que essa obra, de uma forma geral, tem um feminino muito forte. Tem, né? Eu acho que tem. Se bem que você é angulosa também em alguns momentos. Agora eu estou vendo ali. São as minhas contradições. As minhas contradições. Não, interessante. Você tem um outro do natureza gênero feminino ali que linka com esse aqui, né? Sim. Esse aqui tem muito a ver. Deixa daqui a pouco o Rogério vai pegar ela. Tem uma girafa. Vamos mostrar essa girafa daqui a pouco. Então, natureza gênero feminino, muito interessante. Esse título é muito legal, né? Não é? Eu também gostei muito. Porque a natureza, o brotar em si é muito feminino, né? É porque nesse processo eu fui observando todo o processo de gestação mesmo. Porque são ovos, ninhos, casulos, o movimento de acolher, né? De cuidar. E essa forma, quer dizer, as formas, em algumas, elas acolhem, outras elas são mais agressivas mesmo. Sim. Porque eu sinto que é interessante. Eu sempre gostei muito de aquarelas. E a aquarela tem uma suavidade, né? É uma transparência. Eu tentei traduzir isso, depois a gente vai ver nesse trabalho aqui, com tecidos, essas transparências. Mas em alguns momentos aparece a fera. Parece a fera. Vamos mostrar então essa girafa. Rogério, aproxime, que até linka com esse aqui, de certa forma. Pode ser assim também, não tem problema não. Eu vejo uma girafa, se você... Parece mesmo. Mas para visualização melhor assim, mergulhou. Né? Muito legal. Eu usei uns tecidos transparentes ali, tentando dar uma suavidade, mas tem um aspecto mais assim, fera, né? Sim. Então, o que você falava? Eu falava da aquarela e que você falou das formas mais... Esses desenhos você já mostrou? Não, esse desenho é mais recente. Você quer que eu mostre agora? Pode ser. Tem uma história interessante. Antes de mostrar, eu posso contar a história? Deve. Então, olha só. Eu tenho muito medo de andar de avião. Medo de avião. Muito medo. Aí, em outubro do ano passado, eu fui para Porto Alegre, foi uma exposição lá, fui participar com um grupo lá. E, em um determinado momento da viagem, o avião começou a ter turbulências. E aquilo ali me dá uma ansiedade, um nervoso. Eu sei que não vai acontecer nada, mas eu fico nervosa. Eu não sabia mais o que eu ia fazer para ficar tranquila, né? Aí me veio assim uma ideia assim, vai na bolsa, pega uns cartões, sabe cartão de visita? E começa a desenhar. Aí eu peguei uns cartões que eu tinha na bolsa, virei, peguei o verso que é branco, peguei uma caneta esferográfica preta e comecei a desenhar compulsivamente. Desenhei muito, peguei uns 10 assim. E nisso o tempo passou. Aí eu olhei e falei, poxa, que interessante essa série de desenhos. Eu vou fazer uma série de desenhos com o nome Turbulência. Aí passou o tempo. Aí, recentemente, teve uma exposição no Centro de Cultura, Preto, Branco e Cinza, não sei se você soube. Foi a curadoria do Paulo Carvalho, Paulo Campinho. E ele me chamou, foi na Galeria de Janira, foi em maio. E ele falou assim, olha, você só vai colocar trabalhos, só pode ser preto, branco ou cinza. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí me veio a ideia dos desenhos. Aí eu falei, então eu vou fazer uma série, Turbulência. Então eu comecei a desenhar
retomar o prazer do desenho, porque eu sempre gostei muito de desenhar. Já não está cortando para cá, cortou. Conseguiu aqui. Então, essa é a série Turbulência. Turbulência. Então, eu uso só caneta esferográfica preta. Só. Legal. O objetivo é esse. Não usar nenhum outro material. E eu tô curtindo muito. Na verdade, não sei se você lembra, fizeram um link com aquelas telas que eu mostrei. É a mesma forma que aparece. Bem semelhante. Esferográfica preta. Esferográfica preta. Tem esse aqui também, esse aqui é um pouco mais antigo, mas... Esse é da mesma série? Esse é um pouquinho mais antigo, mas ele lembra um pouco. É turbulento. Turbulento. Tem um outro aqui também. Esse aqui eu gosto muito. Também. Esse tem aqueles animais, tá vendo como é que os animais aparecem aí? Por que esses animais? Porque, né? É muito inconsciente. É muito inconsciente. Quando eu não quero que eles apareçam, eu começo a desenhar, ele aparece de cabeça para baixo. De lado. Interessante. Ele tá no meu acervo, né, mental. Tá no meu acervo já, né? Já tá incorporado à minha vida. Zoopsicológico. Zoopsicológico. Isso pode ser uma exposição. Zoopsicológico, interessante. Mas, e a tua última individual foi quando, você lembra? Tem tempo? Não, a última individual foi essa, Natureza do Gênero Feminino. Depois eu comecei a participar de algumas coletivas. Você curtiu ter sido indicada do prêmio? Poxa, foi uma surpresa. Fiquei muito feliz. Que legal. Foi muito bom. Concorreu com o marido? Foi. Ele foi indicado também, né? Foi uma surpresa agradável, muito bom. Que legal. Aí depois eu participei. Tem o grupo 10 ao Cubo, é um pessoal que trabalha só a questão do cubo, né? Eu fui convidada também para participar numa exposição 10 ao Cubo. Inclusive eles subiram a serra, 10 ao Cubo subindo a serra em fevereiro, lá na Galeria Van Dyck. Aí eu expus esse trabalho aqui. Mas o que isso tem a ver com o cubo? Tem animal aí também. Eu fiz um cubo de... Peraí, deixa o Rogério cortar para ali. Um pouquinho rápido. Deixa eu sair da frente dele. Fala, pode falar. Eu tinha um cubo de vidro. Pode falar? Um cubo de vidro. Eu tinha o cubo de vidro só, a caixa de vidro. O que eu vou fazer que lembre o cubo? Porque no meu trabalho não tem nada a ver não é construtivo. Aí eu fiz esse trabalho que tem a ver também com aquela fase dos casulos, da linha, da lã. Se você observar, aqui tem anel, aqui tem umas pecinhas de bijuteria, enfim. Aí eu pensei assim, vai ser incubadora. Aí ele foi exposto com o grupo do 10 ao Cubo, dentro de uma caixa de vidro, com o nome de incubadora. Então, assim, eu curti muito também participar desse grupo. Legal. Tem animal aí também. Tem animal também. Então, e o que você tem feito atualmente, assim? Você tem feito esses desenhos de Turbulência, foi um dos últimos. E o que você pretende fazer, assim? Você está com alguma individual, alguma coletiva? Não? Eu quero explorar essa questão do desenho ao máximo. Quer expor só desenhos? Talvez. Trabalho sob papel. Porque durante um bom tempo da minha vida, eu tive uma fase que eu trabalhei só papel, com aquarelas, desenhos. E eu estava afastada do trabalho em papel. Então eu quero explorar essa questão do papel com colagens, com tinta, formatos grandes, entendeu? Eu tô questionando, inclusive, estou fazendo uma pesquisa de desenho sobre uma superfície que não seja papel, que seja uma superfície mais duradoura, para eu não precisar colocar um vidro quando precisar expor o desenho, entendeu? Eu já estou fazendo o teste, mas é surpresa, não posso falar. Qual é o suporte aí, o material? Suporte, eu estou fazendo pesquisa. Que legal. Tá dando certo. Porque o papel tem essa coisa de ser perecível, né?
E aí a proteção do vidro é importante, né? Tem outra a, forma de... Tem a possibilidade do vidro... O verniz, né? Não, o verniz vidro não. Antirreflexo. Até o trabalho que eu expus lá no Branco, Preto e Cinza, eu coloquei uma moldura, eu coloquei vários trabalhos pequenos numa moldura grande, com esse vidro antirreflexo. É bem caro, mas vale a pena porque o brilho do vidro, eu acho que ele interfere no desenho. Interfere, né? Eu não gosto. É, verdade. Então é isso. Poxa, muito bom a sua presença aqui no camarim. Hoje é o camarim número 100, né? Poxa, que honra pra mim. Centésimo camarim, né? 2 anos e... quase 2 anos e meio, né? Abril, maio, junho, julho, agosto. 2 anos e 4 meses de programa, né? E aí eu quero ver se eu trago artista plástico que... Alguns até já veio, o Rivero também produziu aqui no camarim, desenhou, me desenhou aqui, né? Porque essa coisa da dinâmica, né? O artista produzir dentro do camarim, eu acho que é interessante. Eu chamo de ensaio no camarim, né? Entendi. Mas tem artista também que não curte tanto, assim, né? Agora, é muito interessante você falar essa questão, que a gente está falando da intimidade, do ateliê, de trabalhar em público. Pela primeira vez na vida, eu sinto que esse tipo de trabalho que eu estou fazendo de desenho agora ele flui tão espontaneamente que eu conseguiria fazer. Eu fiz dentro do avião. Quer dizer, eu faria... às vezes eu pego um bloquinho e vou desenhando. Então é uma coisa assim que vai fluindo. Eu não preciso daquele ritual de entrar no ateliê, preparar todo o material. Então eu tenho um material na mão, um papel, e vou desenhando. Eu faço vários ao mesmo tempo. É mesmo? Depois eu acabo. Porque senão satura. Eu começo, faço vários. Aí depois eu vou pegando. Vai delineando. Interessante. Eles vão ganhando alma. Nesse processo eles ganham alma. Sei. É legal esse processo, hein? Porque você não breca a inspiração, né? Se você ficar ali, né, parnasianando, que eu costumo dizer, né, o projeto, ele às vezes empaca, né? E sabe uma coisa que eu descobri também, que me deu muita alegria, me deu muito prazer? É um movimento tão rápido, o lápis ou a caneta em cima desse suporte, que você não perde tempo, é direto, ligação direta, assim, com a inspiração. Porque, por exemplo, a tinta é muito bom. Eu tô querendo pegar tinta também, mas a tinta é um processo mais lento. Aí você pega a tinta, pega o pincel, aí pincela, aí você pega outra cor. Isso aqui tá me dando muito prazer, porque é muito rápido. É como se fosse uma escrita. Sei. A psicografia de mim mesma. É meio psicográfico, né? Legal. Agora, a diferença, assim, para não banalizar, entre aspas, né? É que eu estou percebendo todo o processo. Porque a arte contemporânea, acho que qualquer manifestação de arte, é um processo. Você tem uma consciência daquele processo. Né? Então, por exemplo, eu não estou desenhando aleatoriamente. Eu estou percebendo que as formas estão surgindo, que tem a ver com aquelas formas de anos atrás, aí eu reforço. Entendi. Você está entendendo? Não é aleatoriamente, não é uma brincadeira, assim, vou rabiscar. Não é uma mera catarse. Não é uma mera catarse. Tem um fundo, claro, emocional. Claro, inevitável. Inevitável, passando por você. Mas eu tenho consciência do processo. Interessante. Isso é legal. Essa coisa pouco mediúnica tem a ver com o lado pisciano também, né? Tem. Essa sensibilidade muito... eu tenho... muito aprofundada, né? Vou falar um astrologuês aqui. Eu tenho Lua em Libra com Netuno do lado. Lua em Libra, estética, né? Combinação estética também. O Netuno ali do lado, ele dá Netuno é água. Você tem Netuno em Libra também? Não, a Lua é Libra, preciso da estética. O Netuno do lado da Lua, conjunção, então... tá. Mas o Netuno tá em Libra ou tá em Escorpião? Em Libra. Em Libra também? Em Libra também. Então ele... Porque Netuno é importante para você, à medida que você tem ascendente em Netuno. O dispositor do teu ascendente, ele é sintetizado esteticamente, né? Em Libra, que é o signo o ascendente é Leão, mas o Sol que está na 12, por isso que eu falei do peixe. Não, o teu ascendente é Leão? Eu sou Leão com ascendente Leão. Mas o Sol que está na 12, por isso que eu falei que eu sou Leão marinho. Entendi. O teu lado, o dispositor do Sol está em peixes, entendi.
Então, aí é muito. Eu preciso. Você nasceu de manhã cedo também? Nasci às 7. Legal. Então tá bom. Quero agradecer demais a sua presença no camarim. Parabéns pela 100ª edição. Obrigado. Obrigada, Marco. Então tá. Camarim fica por aqui. Esse programa que conversou com Denise Campinho tem reprise no domingo. Pode ser que você esteja agora assistindo no domingo. Você que está aí agora está assistindo na segunda, mas reprise no domingo. O mesmo programa reprisará às 19h30 domingo que vem. E semana que vem mais um entrevistado aqui às 17 horas de segunda-feira. Um grande abraço.